Eu tô aqui. As 48 pessoas que confirmaram aqui de hoje ficaram presas. Vem, Renato. E o Pauta. Vou tirar a foto. Você tem consentimento? Não, consentimento. Vai lá. Segunda L. Não, Paulo. Paulo? Cadê o Paulo? Vai lá, Paulo. Vai lá. Renata postou aí, ó. Tem como não. Boa noite. Boa noite. Falar longe aqui um pouquinho do microfone. Bem-vindos a mais um encontro do nosso UAI QLIK. Estamos hoje ao vivo no YouTube. Algumas pessoas já entraram, mas o pessoal está realmente
hoje com uma menor presença, mas agradeço a vocês que se esforçaram para vir. A gente sabe que é difícil, principalmente no final do ano, e temos uma agenda boa essa noite, uma agenda interessante, que eu acho que para vocês vai ajudar a ter uma visão sobre esse nosso mercado um pouco diferente do que a gente está acostumado com tecnicês. Vai ter coisa técnica porque a gente vai falar aí das novidades aí, principalmente para quem usa QlikView. Quem usa QlikView aqui? Ninguém? Pouca gente, né? Que usa QlikView. Pois quem usa QlikSense? A maioria aqui, né? Então é legal. Mas vamos falar de quem usa QlikView, vamos falar das novidades do QlikSense, tem muita novidade do QlikSense. Mas também a gente vai falar de um tema que está esquentando a cabeça de muita gente. Quem aqui lida com dados de pessoa física? Muita gente, né? Então, a gente trouxe aqui duas pessoas para falar exatamente sobre este tema, que é da Lei Geral de Proteção de Dados, que está para entrar em vigor brevemente. Okay? Eu quero agradecer novamente a presença da Cristiane e a presença da Fernanda, mas também dos meus parceiros aqui que ajudam muito no dia a dia, a Priscila, o Paulo e o Renato. Vou passar a palavra para eles, para que eles possam dar um pequeno recado antes da gente iniciar. Nós vamos iniciar com a LGPD e em seguida, por uma questão de horário lá na Flórida, nós vamos falar com o Mike Tarallo, ok? Gente, boa noite. Fala longe. Hoje a gente precisava de um microfone. Esse grupo, gente, é um grupo multidisciplinar mesmo. A gente entende que esses encontros eles são muito bons para nós, porque a gente consegue trocar muito conhecimento, entender como está o mercado e ver como que as melhores práticas no uso de dados podem ajudar lá as nossas organizações e a nós mesmos. Hoje a gente trouxe esse tema da LGPD porque é realmente uma coisa que a gente vem estudando, né? Eu como MED BH, assim como a Fernanda, uma preocupação muito forte do que, como que a lei vai impactar nos dados que a gente armazena e acompanha e dissemina, né? Então, assim como o Pedro falou, a gente está numa semana aí de muitos eventos, né? Tem XPEC essa semana, tem o workshop da PUC BI Analytics semana que vem. Então, assim, conseguir trazer vocês aqui é realmente muito bacana. Então, obrigada pela participação. Bom, eu sou o Paulo, trabalho no Unimed lá com a Priscila, e acaba que esse tema da LGPD vai acabar me envolvendo também, porque eles vão querer que eu criptografe tudo na hora de mandar, vai falar que não pode mandar nada. Então acaba que a gente vai ser bastante legal para todo mundo, para mim, entendeu? Não vai ser bem interessante, porque complementa, não pode mandar nada e complementa um pouco do trabalho da gente, né? Principalmente a gente enquanto consultor, né, prestando serviço, por exemplo, na Untitled Chapter, que é o último projeto que eu participei pela empresa que eu atuo, até onde, enquanto consultor terceirizado, vai ter acesso àquelas informações também para poder desenvolver o trabalho que foi contratado, né? Então é bem legal esse tema que as meninas vão trazer. E no mais, todo mundo já me conhece, também vou aproveitar e agradecer a todo mundo que pôde tirar um tempinho e estar aqui com a gente, né? E espero que nos próximos vocês continuem prestigiando o trabalho aí. Como o Pedro gosta sempre de falar, qualquer um de vocês, qualquer um de nós que tiver um tema legal e quiser compartilhar, sinta-se convidado para vir aqui palestrar para outras pessoas, para passar o seu conhecimento dentro da área de BI e Analytics. Tá certo? Independente de ferramenta. Independente de ferramenta. E é isso mesmo, assim. Quem quiser fazer uma apresentação, já acabei de falar assim, olha, Gideon, por favor, prepare uma bacana para as pessoas virem, vamos numa próxima, vamos convidar para que as pessoas, se alguém quiser, também está aberto a fazer apresentações. Dentro de Qlik, claro, que envolve essa nossa visão, isso é bem interessante, ok? Convidados. Agora a gente vai chamar aqui para frente, né, para poder conversar com a gente um pouco, a nossa querida Fernanda e a nossa querida Cristiane, que vão se apresentar aqui, né? Eu não vou apresentar ela para vocês, não, deixar por conta delas. Bem-vindas, meninas.
fala fluente agora. Ele fala fluente. Você quer que... Como é que você quer que comece com a sua? Não. Vai terminar. Calma, que eu tô aprendendo a mexer no computador agora, hein? Ela tá no último. Não. Pessoal, boa noite. Olha aqui. Eu me chamo Fernanda, eu sou colaboradora da Untitled BH. Como o pessoal comentou, eu trabalho na área de informação. Dentro da Untitled BH, a área de informação ela fica dentro do Centro de Inovação. A gente brinca que lá tem duas torres, a Torre Única, que é o Centro de Inovação, tem outras áreas lá dentro da Torre 2, e tem a outra torre, que é a Operação, então a gente está na parte rica. Só uma brincadeira que o pessoal faz lá, mas só para falar que a gente está no Centro de Inovação. Só para vocês me conhecerem um pouquinho mais, eu sou a Fernanda do Júnior, de Lima Bahia. Eu queria trazer aqui hoje, mas ele fala que não entende nada desse assunto, então ele prefere não participar. Pode, por favor? Eu não sou da área técnica, eu sou bibliotecária de formação. E toda vez que eu falo isso, normalmente é essa imagem que as pessoas têm de bibliotecária, né? Mas essa é uma imagem errada, não é esse o conceito de bibliotecário. O bibliotecário, inclusive, eu recomendo bem na empresa de vocês, porque ele tem um diferencial de conhecimento, profissional que trabalha muito com organização, e é um profissional, qualquer desafio que você dá para ele, ele pega, porque ele tem na sua formação a multidisciplinaridade. Eu sou da casa das 5 mulheres, então a minha família é só de mulher, eu falo que isso é sensacional, que a gente troca de roupa. A minha mãe, estava no meio pequenininha, ela estudou até a 4ª série, então é uma pessoa que não estudou por muito tempo, e ela sempre nos ensinou a ler. Ela fala que ler é a base de tudo. Quando você lê, você tem senso crítico, você desenvolve uma série de habilidades que é sensacional para qualquer área. Pode ir, por favor? Então, e ela fala, gente, que tudo que você quer aprender, antes de você escutar alguém, você tem que ler antes para você poder criticar ou falar. Então, o conselho, a primeira dica que eu dou sobre esse tema é: estudem a lei. Quem tem dificuldade de ler, porque ler é difícil de ler, não é fácil, é realmente muito técnico. Tem muitos cursos na internet, tem inclusive um curso no site do governo, na escola virtual, que ensina a lei em si. Então, é bem interessante ver, porque são videoaulas, tem no finalzinho um diploma, falando que você fez o curso. Então, é bem interessante para quem quer aprender a lei, fazer essas formações que eles têm na internet. Só para falar um pouquinho da implantação da LGPD na Unimed, de forma bem rápida. A primeira coisa que a Unimed fez foi formar o chamado Comitê LGPD. O Comitê LGPD é formado por diversas áreas inicialmente, e essas áreas puxam outras áreas para o processo. Então, participa hoje, obviamente, o jurídico, a área de governança e compliance, a área de TI, muito pesado, que é a parte de sistemas, governança de TI, infraestrutura, a parte de segurança também, processos e projetos, tem muita mudança de processo quando eu falo em LGPD, pesquisa em tecnologia, que é uma área específica da Unimed, que trabalha com pesquisa na área de saúde, e a área de informação, a área cuja qual eu estou vinculado. Então, o comitê é formado por essas áreas,
E como eu falei, puxa outras áreas, como a área de comunicação, que é fundamental, a área de treinamento, RH, então tem outras áreas envolvidas aí que a gente participa e chama. Pode falar? E só para fechar aqui a minha introdução, a gente trabalha sempre com um conceito, quando eu falo de LGPD, não tem como eu fugir dele, que são as pessoas. Eu falo que eu posso implantar todas as formas de segurança possível e impossível dentro de uma empresa, mas a pessoa vai lá, tira uma foto e publica, e aquilo fica exposto e é o nome da empresa que está em jogo. Então, treinar as pessoas é fundamental, e isso não é fácil. Eu falo assim com os meninos lá, a gente tem que fazer um cronograma aí de treinamento, e treinou, aí depois volta de novo, aí volta de novo, aí volta de novo, e assim vai. Porque treinamento realmente, conscientização, é a base da implantação da lei. Tem todo um arcabouço técnico por trás, talvez eu nem alcance, nem consiga falar tudo, porque eu não sou técnica, mas realmente as pessoas são um sucesso do projeto do LGPD. Vou chamar minha amiga. Boa noite, gente. Eu sou a Cristina, por incrível que pareça, também sou bibliotecária. É verdade. Eu tenho pós em governança de dados, marketing estratégico e sou certificado em LGPD. Tenho formação de PO também e trabalho no Banco Regional como analista de governança de dados. E estamos aqui para responder as dúvidas de vocês. Ah, ótimo. Bom, o que acontece? Essa é da sua. Ao invés de... Eu fui em algumas palestras de LGPD. E aí era maçante. Muito maçante. Eu fui da Cris. Saiu da palestra. Gostou? Ela falou assim, gostei. Você podia mudar? Estudar a lei não é para todo mundo. Ler e prestar atenção, você precisa de não só experiência, como gosto mesmo. E aí eu, conversando com o pessoal, falou, vamos levar perguntas e respostas. Então, eu tenho certeza que nem todo mundo se preparou, mas vocês vão ver que tem tudo a ver com o que vocês fazem no dia a dia. Eu já fiz uma pergunta para vocês. Quem aqui mexe com dados de pessoa física? E eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês. E depois o pessoal pode me acompanhar aí. Porque esse tema é muito crítico. Quem aqui é consultor que trabalha em alguma empresa? Quem aqui que não é consultor, mas trabalha numa empresa e tem acesso à informação? Pois é. Então, primeiro para a Cris, depois você pode comentar, por favor, Fernando. Se eu vou numa empresa e forneço meus dados para entrar dentro da empresa, para uma empresa que é terceirizada, como é que eu tenho certeza que esse dado de meu CPF, minha foto, minha identidade, meu nome dos meus pais, que estão na minha carteira de identidade, como é que eu tenho certeza que esse dado não será mal utilizado? Como é que a lei pode olhar para isso e o que ela vai fazer com essas empresas de terceirização de segurança? Aqui em Minas a gente tem a Conservo, a CELP e mais em São Paulo, no Rio, tem milhares de empresas de conservação que têm acesso e esses dados, inclusive, estão no banco de dados da terceira e muitas vezes não está nem da empresa. Como é que a gente tem acesso a como é que a gente sabe que esse dado será bem utilizado? Provavelmente vai ter já tem um contrato de prestação de serviços. E dentro dele para todos os contratos, de uma forma geral, tanto é que a área jurídica é como vai ser mais afetada, porque você vai ter um adendo. Você vai falar assim, olha, eu vou mandar o funcionário XYZ lá, eles vão fornecer os dados mediante cadastramento. E eu não posso, e você usa para finalidades de segurança. Se não tiver isso, não tem conversa. Igual, por exemplo, se eu for entrar na Unimed, eu tenho que fazer um cadastro lá, por quê? Eles têm que monitorar quem está entrando e quem está saindo. Mas, o que não pode acontecer? Ah, não, peraí, então vamos pegar esse pessoal terceiro aqui, já vamos mandar uma carteirinha lá de cortesia, não sei o quê, um panfletinho na Unimed. Não pode.
finalidade está clara, segurança. Ok. E aí, quando você fala nos dados que vão ser disponibilizados, você tem que pensar até o que você precisa disponibilizar. Então, por exemplo, preciso do nome da sua mãe e do seu pai, apesar de estar no RG, então é o que ela comentou da finalidade. E a LGPD ela não vale só para a empresa cuja qual você está entrando, ela vale para a empresa de segurança, ela vale para todas as empresas envolvidas. Ela pega aí todo o arcabouço de empresas do Brasil, talvez até mesmo fora dele. Então, todas as empresas precisam se adequar. A questão contratual é fundamental. O nosso jurídico lá, por exemplo, tem enlouquecido, porque são 1.200.000 tantos clientes, são 5.000 cooperados, são 4.000 e tantos colaboradores, sem falar o número de terceiros que acessam. Então, por exemplo, o Paulo, provavelmente, para continuar acessando dados pessoal e dados sensíveis, vai assinar um termo de confidencialidade somente ele, assim, não só a empresa, e ele vai assinar uma cláusula, vai fazer um monte de coisa lá vinculada à segurança. Então, todas as pessoas envolvidas no processo precisam estar dentro do contexto, precisam se adequar. E aí é o que você falou, você não fala LGPD, não repito, cabelo, porque a gente sabe o tamanho da grandiosidade disso. Se eu falo de uma empresa pequena, eu tenho um volume. Se eu falo de uma empresa grande, é muito maior esse volume. Mas é a realidade e as pessoas realmente precisam se adequar. Agora, você, como dono do dado, pode vir a pedir ao Unimed. Unimed, o que você está fazendo com esse dado meu? Eu quero saber tudo que você tem. Você tem realmente o nome da minha mãe ou não, apesar de eu ter te dado o documento? Você tirou lá uma foto do meu RG, por exemplo? Você tem um vídeo meu lá andando pela empresa? Então, como dono do dado, como titular do dado, você pode exigir da empresa o que a empresa tem de você, sendo você cliente, funcionário, terceiro, frequentador dentro da estrutura, né? Ok. Imagem é também, né? Alguém pode, por favor. Pode fazer. Vai lá, Renato. Um ponto importante é o seguinte, Passa o microfone para ele. É legal passar o microfone para que as pessoas que estão... acho que todo mundo que já fez um plano de celular, por exemplo, já passou por isso, assim como eu. Você sai da loja, você vai fazer um plano, você sai da loja, 40 minutos depois vem uma pessoa para você do nada, não sei de onde, tem um pacote de dados aqui, você não quer fechar um pacote de internet, isso aqui, de onde surgiram esses dados? Então, ou seja, pessoas de dentro das empresas, imagino eu, uma conjectura aqui bem factível, pessoas de dentro da empresa fornecem dados para terceiros, vendem esses dados, e essas pessoas os dados são perpétuos, eles vão passando de mão em mão, e hoje a internet gera um banco de dados lá e você vai lá, consulta o dado e vende esse dado. Até onde a lei considera esse trâmite de dados fora empresa? Eu sei que tudo bem, posso ir no Unimed, pedir meus dados e tudo mais, mas e o dado que saiu da Unimed? No caso, por exemplo, você pega uma Vivo, tem um pacote com a Vivo, do nada alguém de uma empresa terceirizada liga para mim, ou seja, alguém da Vivo passou esse dado para o terceiro. Como que se comporta isso na lei? Na verdade, aqui não precisa, por favor, acabou, desculpa. Na verdade, isso era uma operação muito ruim, porque quando você assinava o contrato, estava lá. Você aceita receber o colégio de parceiro, você permite que nós vinculemos propaganda, só que isso não pode mais. O que acontecia? E acontece, eles pegam a base de dados e vendem. Aí vamos por, eu perdi os clientes X e Z. Aí o que eu faço? Já que ele não vai voltar, o que eu faço? Vendo ele, aí o outro vem. Antigamente em São Paulo, a Telefônica teve vários processos por isso. Porque eles vendiam a lista telefônica deles. Literalmente, vendiam mesmo. Você ligava lá e falava assim, eu sou empresária, eu quero todos os telefones da região X e Z. E eles vendiam. Então a LGPD vem proibir isso. Porque assim, a partir do momento que estão vendendo coisas suas, eles estão violando o seu direito natural. Porque assim, eu não pedi isso, então quem tem o direito de ganhar comigo e não ser eu? E é um mercado que movimenta muito dinheiro. Então a lei vai ter que falar tudo. Falar, você é meu cliente e tal, eu vou usar seus dados. De cartão de crédito, vai cobrar sua fatura, né? Mas vai estar tudo adequado.
o termo de consentimento, você pode concordar ou não. Pessoal, eu aceito que você tenha uma informação financeira, mas eu não aceito que você passe pro Joãozinho da esquina meu dado para receber propaganda. Ele não pode vender. A priori tudo é proibido. A priori isso tudo é proibido. A terceira cidade é proibida a priori. Desculpa, não entendi o que você está falando. A priori, tudo é proibido. Tudo é proibido. Ó, deve ter alguma coisa aqui. Tá? Não é que... Fala no microfone aí, por favor. Desculpa. Mas é questão de adequação. Porque assim, imagina o volume de informação que é vendido. Quando chegar a agência nacional, ela vai dar os indicadores, por exemplo. Eu posso passar os dados dele para ela da Unimed se for salvar a vida dele. Mas ela não pode pegar os dados dele e vender para outra pessoa. Porque assim, a partir que você monetiza os dados, você vai estar, a gente está conversando hoje, a gente coexecuta uma pessoa e você começa a invadir o direito dela. E aí, como que você vai rastrear tudo isso? Assim, é proibido não, mas assim, é indicado não fazer. Boa noite. Eu tenho uma dúvida, não sei se pode parecer um pouco assim, boa, mas eu acho que como vai funcionar a lei para pessoas que mexem com mineração de dados hoje pela internet, esse fluxo imenso de mensagens que você não gostaria no seu e-mail, como que vai funcionar isso? Como que se pretende se controlar esse tipo de coisa? Posso completar a pergunta dele? Pode. Tem mecanismos de análise de dados que, ao você entrar no computador e digitar, fazer uma busca, uma procura, ele já capta o seu perfil e te direciona a sites e páginas de acordo com o que você digitou. Essa lei, inclusive, ela barra isso de alguma forma? Porque eu tenho observado, inclusive, pode ser coincidência ou não, mas até coisa que eu discuto, nem digito no celular, daqui a pouco aparece. Então, se eu estava numa roda de além semana passada e alguém começou a falar de cafeteira italiana, não sei o quê, daqui a pouco eu estou recebendo coisa de cafeteira italiana, sabe? Então, assim, isso vai restringir de alguma forma isso. Por um lado, pode atrapalhar dessas empresas que fazem esse estudo de perfil do cliente, né? Até para fazer essa análise de identidade. Olha só, experiência própria. Fomos almoçar e Melissa. Não esperou nem terminar o almoço, já recebeu. Eu achei meio assustador, gente, tem uma coisa que não é coincidência, é isso. Tem alguém escutando, né? Tem alguém escutando, meu telefone está na mesa. Só voltando para a pergunta inicial, você falou da questão da mineração de dados. A lei ela trata dados pessoais, né? E dados pessoais sensíveis. Então, quando eu mexo com um grande volume de dados, a pergunta é, eu preciso ver o nome, eu preciso ver o CPF. Se eu preciso, qual que é a finalidade disso? Se a minha finalidade não for minha finalidade core, não for a subsistência, eu preciso disso para existir. Então, vou dar um exemplo simples. A área financeira precisa ter acesso ao meu endereço para gerar o meu boleto, para me cobrar lá a mensalidade do plano de saúde, estou falando de Untitled BH. Mas para eu fazer uma análise, até para fazer modelos preditivos e prescritivos, isso ocorre na minha empresa? Não, estou imaginando que não. Como é que eu vou trabalhar, então, se eu preciso ver o nome? Então, eu preciso do consentimento do titular do dado. O titular do dado entende-se que é a pessoa que é dona daquele dado. Então, por exemplo, se você fizer uma massa de dados e meu nome está lá, você precisa do meu consentimento. Aí você vai pensar assim, né? Eu vou trabalhar, no caso da Meetups, são 1.200.000 clientes. Eu vou pegar o consentimento de todos? Sim. E se o cara não consentir? No caso da Untitled BH, que é uma área de saúde, ela é extremamente regulada. Então, eu preciso mandar dados para a ANS, eu preciso mandar dados para o Ministério da Saúde, eu tenho que mandar dados para a Unimed do Brasil. Então, eu tenho toda uma lei que me respalda.
Se eu estou em outro setor que talvez não tenha tanta regulação, aí eu vou ter que correr atrás. E aí é aquela situação, a empresa foi lá, usou, e aconteceu uma situação como essa. O que acontece? Primeiro, eu posso denunciar, eu sou a dona do dado, eu não quero receber aqui. Como que ele chegou até mim? Segundo, pode ter fiscalização, né? A gente entende que a NPD, a Autoridade Nacional, ela vai criando todo um sistema de fiscalização, de auditoria de segurança. Então, ela pode também descobrir. E no último caso, eu não quero, eu continuo recebendo, com processo judicial. E aí, como que a empresa, do ponto de vista de reputação, vai lidar com isso? Então, a gente brinca muito lá que a gente assume o risco. Isso vale a pena do ponto de vista financeiro? Vai, então vamos assumir o risco e correr o risco de pagar multa, perder a reputação, ter que justificar com o cliente. É o risco que a empresa corre. A Unimed BH está trabalhando para não correr o risco. A gente sabe que vazamento e outras situações é quase impossível fazer 100% de proteção. Mas todos os mecanismos serão pensados assim, dentro das possibilidades. Pauta falou criptografia, isso está tudo dentro do contexto. E aí, de novo, a pergunta: para eu trabalhar com grande massa de dados, até que ponto eu preciso ver o nome? Se eu vou trabalhar com 1.200.000 clientes, para que eu preciso ver 1.200.000 nomes? O que eu vou fazer com isso? Então, uma solução que a gente tem, por exemplo, hoje, até para um projeto que está acontecendo, que é um projeto de construção de aprimoramento do Data Lake, que a Unimed BH tem, é trabalhar com dado pseudo-anonimizado. Então, eu tenho uma massa de dados, eu trabalho com o que a gente chama lá de ID usuário, ID pessoa, que é o código do usuário dentro do sistema, não é carteirinha, não é CPF, que é um dado pseudo-anonimizado, eu consigo rastrear, mas eu não tenho nome, e eu só realmente faço o processo de reversão quando eu preciso ver aquele nome para alguma coisa. Então, só um exemplo, a Unimed tem um programa que chama Residência em Ciências de Dados, que é para mudar mesmo a forma de pensar das pessoas, para elas começarem a pensar em inteligência artificial, machine learning, por aí vai. Eu, inclusive, faço parte dessa turma, e o meu projeto, o projeto do meu grupo, é identificar pessoas que podem vir a virar dialíticos antes que isso aconteça, para eu tratá-la de alguma forma. Talvez não impedi-la, mas prepará-la para aquele momento. E aí, de alguma forma, eu vou ter que chegar no nome, porque eu vou descobrir que eu tenho 500 pessoas que podem virar dialíticas. Assim que eu vou fazer com isso se eu não consigo ir lá de forma preventiva e ajudá-la? Mas aí, todo o processo de tratamento, de carregar a base, sei lá, 400.000 pessoas, até eu chegar às 500, eu não estou vendo o nome. Mas quando eu chego ao resultado, eu tenho uma finalidade. Ou posso até precisar, talvez, de um consentimento. E eu falo assim, essas 500 eu preciso porque eu vou fazer um programa para ajudá-la nesse processo de diálise. Então, assim, a gente tem que pensar sempre em evitar usar, e quando realmente não tem como, é criar controle. É fazer criptografado, é fazer mascaramento e por aí vai. E aí toda a parte de segurança que tem que entrar realmente muito forte. Não sei se eu respondi. Não, mas é uma boa. Por exemplo, no banco, os modelos de machine learning são todos anonimizados. Por exemplo, eu tenho 38 anos, moro em São Paulo e resido na Zona Sul. Então, aí você vai mascarando. Por exemplo, ó, mulher, idade entre 35 e 40 anos, não fumante, sabe? Você vai tirando deixando a informação mais longe possível. Sabe? Está dentro daquela faixa, mas você não consegue identificar. Porque mesmo que você está usando meus dados, pode ser que sim, pode ser que não. Porque quantas pessoas em São Paulo, que é mulher de 35, 40 anos, que mora na Zona Sul, não tem como chegar a mim. Então você tem uma boa ideia. Agora, sobre a questão, gente, olha, é um negócio revoltante, não é? Porque mostra como a gente é exposto. A nossa privacidade é uma coisa violada, assim, a qualquer momento. Agora, imagine isso, o tanto de informações que a gente capta da gente o tempo todo. É o nosso GPS, e tantos sensores que a gente tem na nossa vida, que nós somos monitorados e a gente nem sabe. Eu sei que tanto o Face, o Google e a Apple estão fazendo acordos milionários, tanto na Europa, na Austrália e também no Canadá, que tem uma lei super severa, e está tentando se adequar. Aqui no Brasil ainda está na fase do oba-oba. Mas nos outros países, no movimento que eu estou acompanhando,
é que eles estão pagando por isso. Porque só o Face pagou acho, quase 1 bilhão de DPR por essas invasões, sabe? De você estar acessando o aplicativo, falar uma coisinha para alguém, porque ele escuta tudo. No Google ele quer ser o maior player do mercado. Então, recentemente ele comprou um banco asiático. Então, assim, imagina o tanto de informações que eles têm da gente. Então, assim, eu sei que está tendo um preço adequado, eu não posso falar que aqui no Brasil vai pegar assim, mas eu espero que ele se adeque um pouco antes. Mas, infelizmente, até agosto a gente vai ficar nesse negócio. Então, deixa o celular no modo offline, porque tá feia a coisa. Infelizmente, não posso falar assim, nossa, tem uma solução, eles estão fazendo. Não, eles vão ter que fazer. Mas, por enquanto, a gente está na roça. Eu não sei se alguém aqui já viu um documentário Netflix que se chama Privacidade Hackeada. Ele mostra, é sensacional, é meio paranoico assim, né? A gente sai assim, nossa, vou sair do Facebook, eu quero saber do Facebook, lá no Facebook, lá no WhatsApp, e lá no tudo, né? Porque ele fala justamente isso, tamanho da invasão e o quanto que isso pode mudar, gente, decisões mundiais. Temas que se conversam no WhatsApp também costumam aparecer. É isso mesmo. E realmente, eu sempre olho para a lei, apesar dela ser complexa de implantação, e não sei nem se é possível a sua implantação em integridade até agosto, que é o prazo legal até então, mas a gente tem que pensar na lei também do nosso ponto de vista. Eu sempre conto esse caso. Algum tempo atrás eu recebi uma ligação do Banco Bradesco e a moça, coitadinha, ela virou para mim e falou assim: Fernanda, eu estou aqui com seus dados financeiros que o Banco do Brasil me passou. Gente, a conversa acabou ali. Eu falei com ela, eu vou processar você, o Banco do Brasil e o Bradesco. Não pode. São os meus dados financeiros. Eu não autorizei você a ter acesso a esses dados. Eu não autorizei o Bradesco a me ligar falando que tem acesso a esses dados. Tinha, não tinha, não sei. Você quase ligou o telefone. Então, assim, o tanto que nós somos invadidos diariamente, então a gente tem que pensar também do ponto de vista do nosso cliente. Pôr o cliente no centro da conversa, né? Que é isso que a lei faz. A lei põe a pessoa no centro da lei. E aí o que está em volta se adequa. Mas é complexo. Isso porque nós somos adultos. Agora vamos pensar, tanto de criança que tem Facebook, tanto de criança que tem WhatsApp. Então, assim, chega a ser muito preocupante. Eu recomendo também que assista, mas, gente, você fica muito assustado. Que nem, por exemplo, eu tenho uma amiga, ela comprou um remédio dos pais, e o pai dela estava com a diabetes e tal, elevada. Aí, pega CPF na farmácia, aquela coisa toda, não sei o quê. Aí, o que aconteceu? Chamaram ela no convênio e falaram que iam reajustar o convênio dela. Ah, mas por quê? Por que não subiu tanto? Então, o que nós temos aqui é que a senhora está pré-diabética. E o seu nível da última vez que foi medido, eu falei, peraí, mas eu nunca fiz exame de diabetes. Não, mas tá aqui, ó, você comprou não sei o que, na farmácia X, nos dias tais. Não, tem diabetes. Você mentiu, seu convênio. Não, eu comprei para os meus pais. E aí? É umas questões que a gente tem que ponderar. A dificuldade de fazer a fiscalização de tudo isso, né? Uma lei ela traz uma burocracia muito grande, né? Os limites também é pelo forte, aí ele volta para a cultura da leitura, né? Quem é que lei vai dar esse consentimento? Porque aparecer no documento, adequar ao contrato que pediu o consentimento, todos aqueles mais sérios vão fazer, agora quem que de fato vai ler no detalhe? Quem que lê? Então, essa é uma das questões que eu mais gosto da LGPD, porque ela exige que seja em português claro e preciso. Por exemplo, lembra quando você abaixa o aplicativo lá, leia nosso sistema de serviço, você não distribui do abril. Tem um jornal. Pode fazer essa porcaria, nada? Dá pra eu nunca fiz isso, tá, gente? Mas não pode. Agora, por exemplo, tem um site que eu me cadastrei que eu achei muito bacana, que vem assim, ó, você aceita nossos termos? Pra quê? Eu vou te mandar, posso te mandar propaganda? Posso te mandar promoção? Sabe, tudo caixinha. E esse vai ser o modelo, esse é o modelo mundial que vai ser seguido. Eu acredito que aqui vai ser assim. Então, assim, se o cara tiver 20 coisas que ele quer fazer, ele tem que ter 20 caixinhas, uma letra boa, tá? Tá aqui nos óculos. Claro, não pode. Nós estaremos pensando, não sei o que, vamos criar. Não. O que ele criar no futuro, ele vai estimular em meia hora. Estamos desenvolvendo serviço XYZ. Você gostaria de participar? Você consente?
Assim, isso eu acho que é uma das grandes vantagens. Vai parar aquela palhaçada dos termos eternos. Até pode impactar o cadastro positivo que acabou de ser. Então, o cadastro positivo, eu sou comunista brasileira, eu até escrevi um artigo sobre isso. O que acontece? A lei não se aplica para a proteção do crédito. E a Serasa vende nossas informações, infelizmente, e agora o cadastro positivo é automático. Então, querendo ou não, você vai ter um score lá. Mas só que tem umas coisas que nos resguardam. Você pode pedir a sua revisão do seu score, você pode, de todas as informações que eles têm, e tudo que fazem com seus dados. E você pode questionar esse score. Ah, mas eu não sei o que no meu score, sei lá, é 3. Então, peraí, deixa eu conversar com uma pessoa, não vai ser mais um algoritmo, e você vai me explicar exatamente os dados que você usou. Isso aqui a gente não tinha antes. Mas, infelizmente, o cadastro positivo, ele está, digamos assim, por enquanto, ele não vai responder a lei. Ele vai ter que se respaldar. Mas, por exemplo, ele não vai poder ficar sabendo que, usando seus dados de endereço, que nem antigamente o Serasa fazia, ele media as informações completas do seu perfil. Agora não. Agora ele vai perfilar ao máximo possível. É só o mínimo que ele vai poder comercializar. Como está a fiscalização das coisas ambientais? Como essa auditoria aqui? Por exemplo, você citaram a questão de ele tem lá um dado anônimo, você confia esse dado, esse dado, só quando você precisar mesmo de dado mais sensível, você aciona esse dado. Mas quem fiscaliza isso? Fica a cargo do próprio usuário, da própria indivíduo fiscalizar, ou existe algum órgão governamental que vai fiscalizar isso periodicamente, assim como tem auditores externos, financeiros e mais? Vai ter um órgão assim que eu morei ano passado em Portugal, e lá não existe um mecanismo oba-oba. Mas agora parece que agora a autoridade começou. Eu não estou lá para dizer isso, mas o que eu vi lá foi que realmente princípios que pregavam, não só na Portugal, mas na Europa como um todo, que realmente a multa era muito pesada, a empresa poderia ser arcada com fechamento, inclusive, e as pessoas presas por isso. Então, assim, existe um órgão governamental brasileiro que vai fiscalizar as empresas para não manipular os dados. Então, a gente vai ter a ANPD, que é a Associação Nacional de Proteção de Dados. Já foi decidido o comitê, já tem um secretário, e já vejo que alguns órgãos regionais que vão funcionar. Mas eu acredito que, se seguir o mesmo modelo da SBR, vai ter auditoria, e cada empresa com mais de 20 funcionários vai ter que ter um DPO, que é o Chefe de Proteção de Dados. E ele vai ter que provar, vai manter que mandar evidências de que da manipulação de dados dele está correta. Por quê? Na GDPR, 2%, chega a 4% do seu faturamento. E a reincidência pode ser até o triplo. E eles estão muito severos. Mas só que eu acho o mais importante que vai ter que acontecer aqui no Brasil é a gente começar a mudar a nossa mentalidade. Porque não adianta nada, que nem ela falou. Você, no meio de que faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro, e o seu usuário está fazendo errado, né, o seu funcionário. Então, vai demorar um pouquinho, a lei já está em vigor, mas em agosto ela começa a punir. Então, assim, está todo mundo correndo atrás. E conforme a NPD for lançando os seus parâmetros, igual acontece com a Federação, por exemplo, ela lança resolução isso, resolução aquilo, sabe? Para ir adequando. Ela vai nos digitar como que vai acontecer. Mas eu acredito que vai seguir bem o modelo europeu mesmo. Só um pouco bem, sabe? Tem a ver também. Caso o indivíduo se sinta lesado pela manipulação dos dados, ele aciona principalmente. Mas não, por exemplo, se a sua telefônica não te atende a alguns quesitos, o que você faz? Você não reclama na Anatel? Eles não têm 24 horas para te responder, ou dependendo né? Então, vai ser a mesma coisa. Você vai ter lá
Como? Aí você judicialmente, na área da lei da justiça, mas assim, vai ter um canal direto em configuração. Tá bom? Uma coisa que é muito importante a gente ter em mente, que quando o dado ele é anonimizado, parte do pressuposto que ele não pode ser revertido. Então, se eu analisei, por exemplo, uma base de produção, aquele dado que é o meu dado do meu dia a dia, que não é homologação no desenvolvimento, eu não vou mais descobrir quem é a pessoa vinculada àquele dado. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a anonimização. E aí a pessoa fala, anonimizar tudo. Eu falo, gente, então nós vamos parar no BH, porque eu nunca mais vou saber de quem que é aquela produção médica. Só essa observação. E quando eu faço a anonimização, aquele dado não é só mais da lei. Então, a agência, ou até mesmo em caso de alguma reclamação, eu provo que aquele dado não tem como vazar, porque eu não vinculo mais a uma pessoa. Então, é só para vocês terem em mente essa questão da anonimização, porque isso é muito sério, e isso parte do pressuposto que é irreversível. Claro que a gente sabe que em algum momento vão vir super tecnologistas que vão reverter tudo, assim. Mas vamos pensar que hoje aquele dado não pode ser mais revertido. Eu não descubro mais de quem que é aquele dado do ponto de vista de pessoa. Em relação à autoridade nacional, o nosso jurídico brinca muito assim. Eles põem a lei, mas falam o que eu tenho que fazer, mas não falam como, e principalmente, como a autoridade ainda está nesse processo, né, foi barrada inicialmente, foi criada posteriormente, como que essas coisas vão acontecer. Então, quando a gente não sabe, a gente pressupõe, o DPF foi assim, então vamos pensar que vai ser assim. Pode ser que eu faça todo um processo, aí lá em junho, julho, fala diferente, eu vou jogar fora e vou fazer de novo. É muito na tentativa e erro. Isso não tem como fugir muito. Uma outra questão é o que você falou. A gente entende que vai implantar a lei, aí as pessoas ainda vão ficar muito oba, vão começar a chegar possíveis multas e aí as pessoas vão acordar para a realidade. Mas quanto tempo a GDPR já está implantada lá? Em 2018. Então agora, final de 2019, é que a coisa está encaminhando. Então no Brasil a gente entende que não vai ser muito diferente. Lembrando, gente, tem muita empresa que acha que a lei vai acabar em pizza. E é muito difícil isso acontecer, quase impossível, porque a GDPR já está aí. Tem muita empresa brasileira que lida com informações fora, e tem muita gente fora que está aqui. Eu dou muitas vezes o dado de uma pessoa que é de lá. Então eu preciso tratar esse dado dentro da lei. Então não tem como fugir disso, a lei vai pegar. A gente só não sabe como ou quando, né? Não, agora que com essa tentativa de um deputado de promulgado Então, atualizando uma proposta, né, para 2020. Alguns pontos na lei. Só que eu acredito que não vai rolar porque ele já criou uma lei de adequação. A gente está se adequando aos grandes players e a gente está perdendo muito dinheiro. O Uruguai tem uma lei que dá 10 a 0 na nossa. E eles estão levando uma vantagem muito grande. O Canadá está deixando de fazer muitos negócios para a gente parar disso. Então, assim, é aquela coisa, é o mercado que está pedindo. Não é uma moda que está surgindo, não. Mas só que um ponto que eu acho complicado para a gente é que a gente nunca teve uma cultura de privacidade. Aí você, deixa. Só que em todos os outros países tem. Até os Estados Unidos, que é mais, vamos mover de tudo, eles têm leis de privacidade que a gente não segue. Então, assim, a gente vai ter que mudar a nossa cultura drasticamente. Inclusive a farra do nome, né? Então nós vamos começar a parar com Na verdade, é virar um negócio para você, né? Exatamente. É a minha portabilidade. Se eu quiser levantar lá para cá, é meu. Fazendo um protesto, mas que dá todo o direito para mim. Boa noite. Meu nome é Matheus. A gente estava até discutindo isso lá eu trabalho lá na PIS como construtor. Como é que você falou que a partir do momento que a pessoa estiver trabalhando dentro da empresa, ela vai assinar um termo, não vai passar para frente ou não vai fazer qualquer tipo de cópia daquele dado. Mas como é que, por exemplo, uma Fiat da vida que tem 500 pessoas no ICT, tem 300 terceiros e 100 funcionários, como é que as empresas vão fazer esse trabalho desse... Beleza, a pessoa pode assinar, aí a informação saiu da PIS, quem que vai pagar esse... Como é que vai auditar? Quem que vai auditar, quem que vai, no fim, levar a culpa mesmo? O terceiro que deu essa informação é a Fiat, a Fiat vai fidelizar todo mundo, vai trazer todo mundo como colaborador, como é que vai funcionar isso? Você falou uma
coisa que é bem interessante, que é o desafio de lidar com o terceiro, como fornecedor. Eu vou falar do ponto de vista de Unimed BH, não sei se é o mercado como um todo. Hoje, por exemplo, os termos de confidencialidade e sigilo, eles são muito vinculados à empresa, não necessariamente à pessoa que está entrando. Então, por exemplo, eu não sei se o Paulo, quando entrou lá, assinou um termo de confidencialidade, agora você vai assinar. Entra muito forte a questão do treinamento, e nessa hora a gente não separa quem é funcionário e quem é terceiro, entra todo mundo no bolo. Eu estou gastando horas do meu terceiro, que é caríssimo, fazendo treinamento. Sim. Se vazar um dado, se um dado sair, quem responde é o DPO, que é a pessoa nomeada pela empresa, e o controlador, que é a própria empresa ou outras empresas vinculadas. Então, isso é compartilhado. Quem responderia nesse caso? A sua empresa junto com a Fiat. E a Unimed, pelo menos, está trabalhando com uma coisa que é a gestão de consequências. Qual que é a consequência para você, para a sua empresa e para as pessoas que estavam ao redor, que de alguma forma poderiam ter evitado aquilo, para esse vazamento? Mesmo assim, eu sei que pode acontecer tal coisa, eu fui lá, porque é mais lucrativo para mim vender do que ser mandado embora, por exemplo. Beleza. A empresa, controladora, vai assumir aquela questão, porque ela que vai responder, ela pode vir a pagar a multa. Pode repassar a multa para a sua empresa de alguma forma também. Então, para isso, principalmente trabalhando com a gestão de consequências, ela está desenhando qual que é a consequência caso haja alguma coisa, algum vazamento, se você infringir alguma regra que for para estabelecido em relação à lei. Então, imagina que o Paulo lá pegou uma listinha de nome, Paulo? Resolveu mandar para o grupo Gmail, e aí não vazou, não teve problema, mas eu, sob a segurança, descobri quais as sanções que o Paulo vai passar, qual é o processo, o que ele vai sofrer por essa decisão que não é adequada para a empresa. Então, pelo menos a Unimed BH está pensando muito em gestão de consequências. Não sei se aplica para todos os cenários. Infelizmente, não. Por exemplo, eu trabalho com banco já faz um tempo. Então, quando eu estava alocado, eu era a terceira. Aí, por exemplo, eu sou cliente, tive que assinar um monte de termos. E quando há qualquer ocorrência, e você vira e mexe, você fica sabendo de algumas ocorrências. Aí, eles deixam claro que qualquer denúncia do cliente sobre você, fala assim, olha, a Cris não está executando um trabalho legal, a gente está desconfiado. Eles demitem na hora. E não tem essa negociação, essa gentileza. Não, olha, vamos conversar. Não tem. Em área bancária, não pode mais. E caso de banco tem muito venda de carteira, né? Como é que os bancos estão trabalhando isso? Exatamente. A gente tinha muita venda de carteira preparando, já proibiu porque o Serasa é o vendedor de carteira oficial e todo mundo tem que passar os dados lá, porque a gente atende alguns órgãos. Mas você não pode compartilhar ele de forma alguma, ele já vai ser organizado. Já tem umas barreiras bem grandes. E quem de fato tem acesso a dados pessoal, ele é auditado direto. A pessoa, coitada, ela não foca. Vou fazer um complemento. Do ponto de vista também de vazamento, até de alguma reclamação oficial, a gente tem que entender, gente, que o processo jurídico ele não é simples. Eu vou imaginar aqui do ponto de vista de Unimed BH, que recebe reclamações lá na MS, que é a agência que regula o profissional de saúde, e aí quando chega uma reclamação, o jurídico fica lá, meses, talvez até anos, trabalhando em determinada situação. Eu tenho um liminar que é de 24 horas de resposta, e aí quando isso acontece, sei lá, vazou um dado, chega uma liminar e quer saber como que aquele dado vazou. Eu tenho 24 horas para responder a liminar. Só um exemplo. Eu tenho que ter a rastreabilidade do dado. Então, a CPF entrou desse jeito, aconteceu isso, foi aquilo, e no final estou guardando dessa forma. Quem que acessou todos esses caminhos? Foi o PRC do Paulo, você vai seguir o exemplo. Foi o PRC do Paulo. O Paulo emprestou para o coleguinha. Eu sinto muito, o seu PRC está lá. Tá? Então, só para a gente ter essa ideia. Pode ser também que eu tenha processos ou reclamações que demorem um longo prazo. A empresa tem aí processo de contestação, a lei de impugnação, e toda aquela coisa lá juridiquês que faz as coisas prolongarem. Então a gente tem que ter em mente que não é porque teve a reclamação ou até mesmo o vazamento, que eu não consiga de alguma forma minimizar, ou até mesmo não pagar de alguma forma. Uma vez que eu comprovei que eu tinha todos os processos de segurança, pode ser que o dado nem vazou. Isso pode acontecer também. A pessoa entrou lá com uma reclamação e o dado não vazou. Então a gente tem que pensar em todas essas nuances. Assim.
Não é assim, vazou o dado, aconteceu tal coisa, então a gente tem que ver todo esse processo, e isso está muito bem desenhado, principalmente o ciclo de vida do dado, né, que talvez é o mais difícil. Gente, pergunta para a Cris mesmo, mas a Fernanda pode complementar, e aí as complementações da Fernanda acho que são válidas para a turma, né, que eu estou acompanhando bem de pertinho. Mas assim, para equipes de dados, sabe, assim, isso sempre foi uma preocupação muito grande para mim, que fui muito questionada, né, por coordenar um time hoje que tem toda a parte estruturante dos dados debaixo desse time. Então a gente tem um DW enorme, informações em mais de 140 painéis Qlik. Então assim, a área de dados, ela tem que continuar vendo a informação, não é uma opção nossa mascarar, minimizar, pseudo-anonimizar, porque a gente trabalha, esse é a finalidade do nosso trabalho. Mas ao mesmo tempo, como que isso fica assim, sabe, é válido, é isso mesmo? O que as empresas têm falado em relação a isso? É isso mesmo, tem que ter. Por quê? Quanto mais eu trabalho no meu dado, mais eu conheço. Se eu consigo ter uma boa governança, se eu consigo ter bons critérios para trabalhar nos meus dados, se eu consigo ter uma linhagem, eu estou fazendo muito mais. Eu estou cuidando da informação da minha empresa, estou cuidando da coisa mais importante que eu tenho. Exatamente. Além da saúde da minha empresa, você prova. Você consegue provar todos os diagnósticos piores que podem acontecer. Olha, não vazou dado, não aconteceu, isso não aconteceu. Sabe, você se respalda. Tá certo, você tem que sempre procurar trabalhar bem, né? Dentro da forma ética. Mas os times de dados hoje em dia, se uma empresa fala, olha, eu não trabalho com dados, você está mentindo. Acabou. Mas o que eu recomendo sempre, quando a gente conversa, gente, pense em governança. É chato trabalhar no processo? Mas é melhor você gastar mais tempo agora, cuidando do seu dado desde de quando ele nasce, de todo o seu ciclo, do que depois você surgiu alguma coisa, nossa, para onde que eu corro? Eu vou esperar uma multa chegar, vou esperar uma vazamento acontecer. Quanto mais próximo você for com a sua equipe de dados, melhor. No mercado, o Qlik vai continuar reinando, sua equipe, se Deus quiser, vai continuar muito bem. Muito. Vou aproveitar e complementar aqui a pergunta da Priscila. O seguinte, a gente hoje teve até uma conversa inicial sobre o assunto, mas, por exemplo, banco, por grandes empresas mais antigas, tem lá nossos dados, às vezes, no papel, né? E tem toda aquela informação ali, o descarte disso, por exemplo, né? Afinal de contas, a informação histórica da pessoa está toda ali. Esse descarte, como é que vai ser feito? Escolha até de empresa que vai tomar conta disso, ou como que ela vai descartar isso? Já tem alguma ideia em cima disso? Tem uma empresa em São Paulo que eu acho o trabalho dela fantástico. Porque assim, a lei não se adequa só à informação de dados digitais, é dado físico também. Tem coisas que você não pode descartar de uma pessoa. Por exemplo, a escola que você estudou, ela tem que guardar a eterno as suas informações. A Unimed também, o prontuário, o médico também. Aí como que você fica? Aí o que você vai fazer? Vai contratar bons terceiros. Tem essa empresa que eu estou citando, vamos supor, passou o período de vida dessas informações, eu vou resolver incinerar, vou descartar e tal. Eles mostram 24 horas a pessoa manipulando as informações, descartando, e você acompanha e te manda as evidências. Olha, no dia tal, para eliminar isso, tal, aquilo, daquela pasta tal. Eu acho muito interessante. Assim, é mais custoso esse tipo de empresa? Mas ela te dá segurança para você manipular a sua informação. Isso, a lei não nasceu só para punir, ela vai orientar. Mas só que, se eu tenho um terceiro que me dá as evidências que eu preciso, que faz um tratamento correto do que eu preciso, gente, esse cara está me salvando minha vida. Então, assim, vale a pena pagar um pouco mais para uma empresa? Assim, vale. Então, assim, descarte é uma coisa que tem que se policiar. Então, assim, vale a pena você também ter a sua maquininha lá para eliminar as coisinhas, né? Para não deixar dando sopa para o azar, mas a gente tem que repensar tanto em termos de contrato,
Porque imagina, uma coisa é a informação de uma pessoa. Agora, a Unimed, 1 milhão, depois 1 milhão de pontuais, 1 milhão de não sei o quê, aí morreu, e ali são 70 pessoas vivas. A pessoa morreu, você pode eliminar. Mas só eliminação, como é que você fez de forma correta? Agora imagina você manipular isso, uma prefeitura. Então, assim, quanto mais eu tiver formas de isso subsidiar, de me garantir, e o meu dado, melhor. As empresas falam muito de gestão da informação, gestão dos dados, gestão do conhecimento, esquecem de falar de gestão documental. E quando eu falo disso, estou falando de gestão documental, e isso é o nosso core, né? Quando eu quero agora gestão documental. Uma das coisas que está na linha de frente, por exemplo, do nosso plano de ação, eu tenho lá um cronograma de mais de 600 linhas de ações, é trabalhar com tabela de temporalidade. Arquivo, gente, é o paraíso para quem quer roubar informação. Pode parecer bobagem ver que tanto de papel velho e ácaro, mas aquilo para quem quer roubar mesmo informação, e às vezes não consegue passar por um sistema de segurança bacana da empresa, vai no arquivo. Eu já trabalhei em empresa que a gente teve dado roubado do lixo, porque rasgou, jogou o papel no lixo, roubaram o saco de lixo. Ninguém sabe o que aconteceu depois com aquela informação. E ali tem informação. Então, essa informação que está no papel, ela é extremamente perigosa. Então, evitar ela é muito importante. Por exemplo, no Untitled Chapter, prontuário, a gente tem tudo de forma eletrônica. Não se tem mais prontuário de papel. Mas a gente sabe que algum enfermeiro pode ir lá imprimir uma folha, ficar andando para cima, largar, alguém passar a mão e levar o dado do meu cliente. E aí acontecer, como a gente teve um tempo atrás, alguém ligar para o meu cliente, falar o quarto, o local, onde, tudo, e falar assim, olha, paga tanto para mim que ele precisa fazer um exame agora. O cara no desespero paga e roubou aquele dinheiro. Isso tem reputação e outras coisas envolvidas. Então, assim, pensar também na questão do papel quando trata de LGPD é fundamental. E tabela de temporalidade entra aí para isso. Se eu tenho que guardar a nota fiscal, estou dando um exemplo aqui, então, tem de faturamento de cliente, 5 anos, 5 anos, 6 anos e 1 dia já fora. Então, eu tenho que trabalhar com tabela de temporalidade. Pelo menos, o negocinho para rasgar o papel é fundamental também. E outra coisa que é importante, mesa cheia de papel com um monte de dado pessoal também tem que ser evitado. E aí, de novo, eu entro nas pessoas. Eu tenho que treinar as pessoas. Eu trabalhei no jurídico 1 ano, eu não sou advogado, mas na época eu trabalhei no arquivo do jurídico, a gente tinha papel até no teto. É desesperador. E depois de 1 ano que eu fiquei lá, a gente conseguiu fazer uma cultura do cara pegar só o processo que ele queria, e eu ia lá falar, ó, 2 dias que vai processo, devolve. Aí o cara devolvia. Claro que eu estou dando um exemplo pontual, mas tem que ser isso, pegou, usou, guardou. E trabalhar com arquivo permanente. Aí o fornecedor muito bem qualificado é fundamental. Porque se eu dou o papel lá para alguém carregar, aí a doninha joga o papel de qualquer jeito, ela enrola aquele saco de lixo, ali tem não sei quantas informações, não sei quantos clientes. Ela pagou aqui no Excel, joga, vazou meu dado. Posso ter todo o sistema de segurança que eu tinha no sistema, mas no papel ela conseguiu roubar meu dado. Então, pode talvez não ser o universo de vocês, mas pensar em papel também é fundamental. Ok. Muito bom. Vamos agradecer a Fernanda e Cristiane aí pela explicação para todo mundo aí. Vamos bater palmas, muito obrigado. Eu acho que tem muitas vezes que falam outras, inclusive eu vou levar uma com outra palestra que eu vou participar. Vou levar uma dúvida daqui para lá. Ah, sim, pode. Então, merchan, que semana que vem tem um workshop de BI Analytics da PUC, e uma das oficinas, a Fernanda vai fazer uma dinâmica sobre LGPD. Então, quem tiver interesse ou perguntas adicionais aí, semana que vem a gente vai estar de novo, né, Fernanda? Agora de forma mais prática com esse tema. Bacana, vai valer a pena prestigiar. Qual que é a novidade dessa palestra? É uma oficina de cocriação LGPD. Vai estar no dia 27 de julho às 17 por aí. Eu estou carregando aqui agora a próxima palestra. Enquanto isso, alguns minutinhos, tá? Por favor. E eu queria, enquanto isso, também convidar vocês para para mais 2 eventos. A Priscila vai falar no X-Tech essa semana, sexta-feira, às 14 horas. Lá na UNA da
na UNA da rua Aimorés. Na semana que vem nós temos o evento da PUC, que ela já citou, que a gente tem várias inserções Qlik no meio. Então a gente tem o Tarallo, acabou de entrar aqui. Então a gente tem uma das inserções sobre a migração do QlikSense, Renato e Priscila vão falar. Uma outra, um dos nossos clientes, a CNH, nossos clientes, né, o cliente da Qlik, da DIT, vai falar sobre o ambiente lá da CNH, uma palestra muito interessante. E em seguida, e também a gente tem duas oficinas, além da de LGPD, a Solange vai fazer uma oficina lá com a ferramenta do Qlik Business nova, muito legal. E eu vou falar sobre o Qlik Inside Bot, fazer uma oficina também com o Qlik Inside Bot, para que todo mundo possa experimentar o novo robô da Qlik aí para conversar com os dados em Conversational Analytics, se chama o contexto, é muito interessante. Ok? Bom, só colocar o Mike Tarallo aqui na linha. Você vai colocar? Vou, só um minuto. Sem intervalo. Sem intervalo. Hello Mike, can you hear me? Hello Mike. Só tá reclamando aqui que tá. Vamos pegar o mic aqui. Oi? Tá vendo? Quem sabe faz ao vivo, né? É mais complicado. Olha lá. Hello? Hello, Mike. Olá, Mike. Can you see me? Can you hear me? Yeah, we can hear you. Very, very good. I see that you're putting up on YouTube as well. So, there we go. Alright, so I'm going to minimize that screen. And so you can see me here. Hello, everyone. Thanks for inviting me to the user group. I'm really happy to be here. And I've got some good stuff presented, prepared for you today. Even something a little different. At one point, you guys know me for a lot of QlikSense capabilities, features, what's new videos, how-tos, but I'm actually going to kick off the presentation with, I know you've heard of the Tunity software acquisition, that we now have data integration and data replication capabilities as well. So I'm going to kick off the presentation with that demonstration as well, show you something a little bit different. So I got to share my screen as well.
moment. Alright, ready? Pedro, you could hear me, and you can. Just want to make sure I got you on the headset here. Hello, Mike. Everybody is here. You and you can talk about the new features about QlikSense. Okay, very good. All right, just wanted to make sure. All right, I'm going to share my screen. And see what screen we should share here. Screen 1. Share screen 1. Okay, I'm going to bring up the presentation that I prepared. Okay, I'm sharing the screen. Can you see that? It's better if you expand it. Yes. Okay. No, it's a presentation presenter screen, and if you go to the presentation screen with the maximized screen. Yep, absolutely. So we're not going to spend too much time on PowerPoint. I just wanted to give you a quick rundown of what I'm going to show you. So a brief presentation on a couple slides to talk about some of the new features, and we're going to basically demonstrate them. I'm going to give you a quick demonstration on Untitled Replicate, which is our data integration, data moving type software. It's just a small part of what we have. I myself am normally a QlikSense person, but I'm diving into some of our new software and have a really cool demonstrations to show you. So I wanted to share that with you as well. Then we're going to touch on some of the highlights for what's new in the September and November releases, the new visualizations, the ability to click view applications inside a QlikSense environment. Now that is something new. We're taking that in a phased approach, phase 1 of 2. Some of the advanced authoring capabilities as well that has been added. And then I would like to wrap up with a couple of differentiators, the associative difference and the associative insight demo, to basically highlight capabilities that make us different when it comes to products. And these are things that you should be leading with or when discussing about Qlik. Because at the end of the day, everybody can create charts on a dashboard. It's about finding answers and finding those discoveries where Qlik excels at. And that's where, I'll get into the demonstration with that. We'll have, of course, any questions I'll field as well. Okay, so here's some of the things that I prepared to show you. So Mike, yes. This screen it's small to the audience. So I think you're using the presenter screen. Oh, I'm sorry about that. I saw what happened. Apologize. It's PowerPoint being unhelpful. No, I really thank you for your time, for your time to present the news to us. Thank you very much. No problem. Let's do that. I was showing this demo screen and the wrong screen, so let me just share the other side. There we go. Oh, it's better. Okay. So all you missed before was just me talking about the agenda. That was really nothing, major serious anything. So things that are exciting and new, we only have so much time, so I cherry-picked a number of different capabilities that I'd like to demonstrate. First of all, obviously everybody likes the really fancy, fun capabilities like the visualization. So within the September and the November release, we've added a few new visualizations, both standard visualizations that are part of the core chart library, as well as additions
the custom objects. As you know, those are visualizations that are created by our partners and Qlik employees that we certify and add them within our custom objects section. Also, the ability to style a table has been added as well. And then I'd also like to show you a little bit of some of the advanced capabilities. We added some accumulation modifiers. You can automatically turn on accumulation options within a chart. So we're going to demonstrate to you. Then we also have a method chart and a Trellis 2D chart as well. So we're going to start off with some of those. Next, as I mentioned, we're going to talk about the opportunity to replicate. And then also a very important highlight is that you understand that we no longer just have QlikSense Enterprise on Windows. We now offer a number of different offerings that are cloud-based. So we have QlikSense Enterprise on Kubernetes and QlikSense Enterprise on Cloud Services. And these are our hosted versions of QlikSense. These are QlikSense Enterprise that can be installed on-premise or in a public or private cloud of your choice as well. And then in addition to all of this, we have our subscription service known as QlikSense Business. And that is something that I'd also like to share with, including capabilities that it also give you what's called natural language analytics, which I'll also demonstrate, an additional visualization content. And we've also added a number of Qlik connectors as well. Okay, so we'll talk about some of the visualization and the advanced authoring and natural language analytics capabilities as well. But I also wanted to talk about Untitled real quick and just understand now offer a data integration and data replication component. So if you need to take data from a transactional source or data mart very easily, almost using a number of different clicks, and it's fully automated. Okay, and I'm going to give you a very light demonstration of that on my machine. Now, what I'm going to show you is just a small part of what we can do, but we have other components that you'll probably hear more about from me and others as we continue to work with it. Okay, basically think of it as modernized data integration, data automation. Okay, you have data in a transactional system, and that data gets constantly refreshed and updated, and then you want that data to be into your data warehouse for your reporting and analytics almost immediately, but you also want the changes to also be captured, and that information to be mirrored and reflected in your data warehouses. This is where Untitled can excel at that as well. Okay, so I'm going to give you a demonstration of that. This is a really cool demonstration. I actually worked on this, for a couple of days, just to show you. Just remember, I'm QlikSense, right? This is working with database. I have a database background. I have connector background, so I know a lot about this stuff from my previous companies I worked on. So when we acquired Untitled, I was like, wow, we're kind of getting back into stuff that I used to work with. It's not exactly ETL, extract, transform, like ELT. Extract, load, and transfer, and transform. There's a little bit of difference in that. Okay, so what you see in front of you here is a simple database. This is MySQL. I'm using this as my transactional system. Okay, so let's imagine system. I have a number of records, right? This is my point of entry. This is where I enter in my customer records, my CRM information. I can view my customer information in my web app, etc. And that data is stored in this transactional system, which in this case here I'm just using as MySQL. And I have my customer data. Okay, so here's all of my customer data from that transactional system. Well, I have some reporting and analysis needs against this customer information, and I don't want to report against my transactional system. I actually want to put this into my data mart and my data warehouse. So we're going to use replicate to do that. And the 2D replicate is a web-based, one of 3 components offered by Untitled. Everything okay? Okay. It's one of 3 components that work with data replication, data modeling, data integration. So we have a blank canvas here. That's it, blank canvas here.
first thing I'm going to do is set up a quick task. And this task is going to be called Move Transaction Data to GW. Okay? And we're going to select a couple options. We want to do a full load directly from my transactional data into the data warehouse, as well as applying any changes. In other words, if I have inserts or updates or deletes, I want to also reflect those changes. So that's the name of the task. We have these two little buttons right here, drop the source and drop the target. Okay, so as I mentioned, SQL connection, we have what's called data connectors or endpoints. I've already created them. If you're familiar with setting up a database connection, very simple. I have my host name, my port, and my credentials. Very, very simple. So you can see we have a live connection into my SQL database, in this case my transactional system. Then I also have some targets set up, and my target in this case is going to be the data warehouse where I'm using SQL Server. And you can see right now we have a database, I just called it Northwind, and if we refresh, we don't have any tables in here, completely empty. Okay, so SQL Server in this case is my target, okay, or my data warehouse. So I have my two connections set up, one for my source, one for my target. It's very simple. I go to my sources, and I just drop it right here. Then I go to my target, and I drop it right here. So that's going to take the data from my transactional system in my SQL and put it into the target, which is my SQL, which is the SQL Server. Now, basically, I just need to gather the tables that I want. In this case, as I mentioned, we just want the customer table. So I'm going to go through my transactional system. I'm going to search for my tables within my transactional system. I just want my customer table. And I click OK. So now we're just grabbing my customer table. Well, for my data warehouse, I just want the customers that are from the city in London. So what I'm going to do is I'm going to go to Filter, and I'm going to select my city, and we're going to build an expression that just basically says where my city is equal to London, in this case here. Okay? So we're going to grab our city, and we're going to say city is equal that's going to be for London. You can even test it and to make sure that it's valid. You see the 1 comes back. If I put like an F, you can see a 0 comes back. So this is just validating that the value is correct. So we have where city equals to London, in this case here. So now we added a particular condition or filter. Now there's other settings. I'm not going to get into that. Remember, this is a quick demonstration of how this is going to take the data moving from A to B. And I click OK. Now there's other table settings and global transformations and things like that. But at this point, I'm done. Now my data is going to be moved, so I'm going to click on Run. It's going to start this task, and it's going to bring me to a monitor screen. And you can see here, showing you the completion of the table, moving the data, records, and throughput. And then if we go over to our SQL Server, and we refresh, and we go to tables, you can see that we have our customers' data has been entered. And if we select our rows of data, you can see only the data with London has been loaded into our data warehouse. Okay? So that's moving the data from A to B and applying a simple transformation on that. So now my data warehouse is full of just my London data. I can perform my reporting and analytics. You guys know all about that because we put them for that, right? But there's going to be changes. We're going to have new customers are going to come in. So let's pretend we're in a transactional system. And in our customers, we're adding a new customer to our transactional system. So my new customer's name is going to be UAI QLIK. And we'll just put in some crazy information in here. The contact name here, let's say Pedro B. Contact title, we'll call him Chief Retro Gaming Officer. And enter in some information. So this is our transactional. Okay, so I'm going to click Save. Now I'm going to move this out of the way onto another screen. When I click Save, I want you to watch what happens right here in this area. So I click on Save New. The replicate task is going to automatically pick up
that change process, and it's going to find that change. And you can see we have one new insert that is available here. You can see that the actual process found the data in the transactional system, and it updated the SQL Server target automatically. Okay, and to prove that to you, here's my SQL Server data warehouse target. I'm just going to select the top 1,000 rows, and now we can see in this particular instance here, oh, I didn't put London. That was my fault. See, what I did is I wound up using the city here. I put any city. So what we're going to do here is going to replicate that one more time. Say UAI and T, put in the same information, same contact name, contact title. Now instead of any city here, I'm going to type in London. And now we're going to save that transaction. Now replicate its listening on that transactional system. And once it finds it, you can see the pie chart updated. It shows me that there's one new insert that's been added. And if we go into our data warehouse and we do a select, you can see that new record, number 7, Joe Tarallo, Chief Retro Gaming Officer, London, has been added. So what's happening here is the transactional system, which is in MySQL, okay, so if I select the rows here, just for an example, you can see this is the transactional system where the new data was entered, and there's the new data that's right here. It automatically picked up those changes. And this is not only just inserts, this is also deletions or updates as well. Let's go back in. Okay, let's say that Joe had a name change, right? You can go into the customer, search for Joe, select the record, and let's say Joe changed company. He's now working for Unity. We just made an update. So watch what happens when I click Save Changes. Now remember, Unity is listening on the transactional. It automatically picked up that update. And now it's populated that update into the data warehouse. And now you can see Joe is now working for Unity. Okay, this capability is usually plagued with problems because people are writing scripts to handle this, or it's through older ETL type of processes that have middleware or middlemen. And this process is happening exactly on the data target, on the data server, using the power and the horsepower of the system that's installed on to perform those changes. Okay? So, same thing, you go for a deletion, very simple. We go in. This is just another interface that lets me manage the database. You can browse that database. Here, I'm going to delete a particular entry. I'm going to search on all the London entries. There we go. I'm just going to delete this particular entry here. I'm just going to move it off the screen. I click delete. And now what happens for the applied change? It automatically recognizes the delete. Okay, so now imagine this happening in real time against the transactional system. The data is being loaded and automatically being replicated to the data warehouse almost real time or near real time. Now there's a bunch of other pieces that can happen. You can store, you can audit, and have a number of different targets that can be cloud-based, etc. But at this point, I just wanted to give you a really, in my opinion, cool demonstration on how you can track changes and monitor changes and replicate the changes from the transaction system into the data warehouse. I know this is not QuickSense, but this is another piece that is very important when it comes to, managing and monitoring data, etc. Are there any questions on that? Tem alguém que tem alguma pergunta? Mike, Unity is lying over which infrastructure to run this, or which kind of
of equipment or hardware and software they can run? So you can run on the design platform like you see here, where I'm running on the share screen, is running on a Windows server, but you can have the actual enterprise manager component, the server runs on Linux as well. Okay. Actually, it's how many connections to Untitled now? I click it. It's over 40 connectors, but Untitled has how much? That just a couple of numbers. I don't know exact, but I can show you the list right here. I mean, there's a lot of them. A lot of sources, Amazon, RDS, so basically different flavors of data sources for Amazon, files, Google Cloud, Hadoop, IBM, HP, Netezza, DB2, Microsoft Azure, SQL Server, MongoDB, I mean, you name it, SAP, Teradata, even VSAM files. And then targets, remember, are going to be limited to data warehouse targets that are more popular. So not every source is going to have a corresponding target. You can see Connect Data Streams, EMR, Vector, Redshift, Google Cloud BigQuery, Kafka, Logstream. So there's a number of them here. Okay, thank you. You can go on. There are some questions now. Okay. Oh, okay. You can go on. Thank you. Very good. Okay. Now let's go to something we all know and love, and that's QlikSense. Okay. So QlikSense Business at this point is our latest SaaS offering, our software as a service offering, subscription based. The difference between this and QlikSense Cloud Business, which I get a lot, is that QlikSense Business is basically QlikSense Enterprise, full features. It actually mirrors QlikSense Enterprise one-to-one when it comes to features and capabilities. The differences basically are around storage or the data connectivity or governance or management. But when it comes to building analytics, building data storage, connecting to data sources, they're exactly the same. When it's a subscription-based service that you sign up for, I give a demonstration of QlikSense Business every time I do getting started webinars. If you're familiar with those are available to sign up on our website. And then it basically has all of the same features. Now, QlikSense Business is a QlikSense Enterprise cloud-based edition. As you see here, the hub is slightly different. You can see that we have a new way to centralize and organize your content and bring it front and center. So, for example, all of my content that is available here, I can organize this, I can put it as a favorite, and I can add it to collections. So my thing is fired. So I can look at the apps that are meaningful to me. I can add it to my favorite. I can add it to a collection that I can, call this collection QlikView apps, for example. And click Create. Done. And here's another app that I want to add to my collection of QlikView apps. So this is all about organizing and securing that content and making it readily available. So I could then explore my content, and I could look at my favorites, for example. And I can see here's my favorites, QlikView apps, and it will organize just the apps that I have available in its display. These are features that are available within the QlikSense Hub of cloud-based editions, including QlikSense Business. So, for example, I can edit properties and add tags. So, for example, this is, sales related, or this is, record related. I can add tags to these particular apps that allow me to search and find apps easily. So when I'm searching, I can filter by tag, and I can say, show me tags all apps that have sales, for example, or are owned by me, or owned by others, or were last created, last modified, for example. Again, new capabilities that are added into
the hub that allow you to navigate, organize, and launch your content. We also have the concept of spaces, which are very similar to streams, another way of storing, organizing, and co-developing with different authors. And I have a complete video series that shows all this on the community. I'm going to give you this link you can share with the rest of the attendees. Just to show you where it is in our product forum under Qlik Them. Some of you might have seen this already. There's a section called New to Qlik Them, Topics You Need to Know. And here I organize every bit of content that I create or someone else creates. You can all view in deeper understanding at your own pace directly from here. So you want to learn what's new, you want to learn about Qlik Them's business, you want to learn about Qlik Them's enterprise, click these links, and they'll go to small videos or blogs that describe the capabilities. In fact, Pedro, I'm going to send it to you right now on your Twitter screen so you have it. Okay, so let's get into some of the features that are available that have been added. So we talked about what was new in visualization and in September and November. So this app is available for download as well. So we added a capability within our mapping component where you could automatically show your current location. So at the point where you're demonstrating or you're trying to uncover data points in a particular location, you could enable show my location and it'll plot a point directly on the map of where your data points are. And then you can see, for example, if you're looking at, perfect example, like sales calls in the area or customers in the area, you can see the relative distance from where they are to where you are. It might not serve all use cases, but it's something that we added within our maps. We added different pie chart styling capabilities, so you can create like sunburst charts or you can control the radius. Charts now also have two measures on it, so you can actually change the actual measurements and see two measures directly on a pie chart. We created a variance waterfall visualization, and there have been some updates to the geo operations. Nothing that is something that's visible to more server that runs with the game. Okay, so this is just an example of the variance waterfall used in P&L and financing, budgets, and actual. So another example, these people have complete selection capabilities. And then pie chart styling. And this is basically outline colors, corner radius, stuff like that. Okay, these settings are basically within your presentation under styling. Okay, so that's pretty much what it is for new visualizations as of September. Go back to the hub. And here's what's new in November. So we added a accumulation option. So for example here, when you go into your content, under your data, there's an option for modifiers. And you'll see my modifier. You can add what's called accumulation. And the values will then accumulate either by size or by week, or you can set a custom range or a full range. So that is, I'm assuming they're going to add more. You can see the menu only has one option here, done. And accumulation, I'm assuming they're going to start adding moving averages and additional rolling periods and different time periods to this. This is a neat feature that's supported in bar, line, combo, and table.
new visualization, also known as the Mecco chart. Okay, basically think of a Mecco chart as a horizontal bar and a combo chart, where one chart will show you height for variance, for measures, and another one will show you length. For example, this combines a little bit of both within that. Okay, these are pretty popular in finance and marketing, and these are available directly within our default chart objects that you see here in Mecco. Okay, we've added table styling, as I mentioned. So they're going to expand on this. Okay, but you can see that we have each particular field or component will have an option in appearance under general, I believe it is, presentation under styling, header font size, header font color, content color. Okay, they're going to be adding more styling capabilities as we go. You could also do alignments. You'll see under your representation, text alignment, auto, or custom. You can change the alignment. So we've been listening to our customers and those who want a little bit more power when it comes to styling and table control. And these are all default out-of-the-box capabilities. And then if you're familiar with the custom objects, as I mentioned, we also offer additional visualizations and dashboard capabilities that increase the visual richness and interactivity of QlikSense. And these are developed by Qlik, or they're developed by a partner, and we certify them and we include them in the custom objects. They are very familiar to you as extensions. You might know it as that name. So, for example, we've enhanced some of the additional charts, such as the trellis container. So a trellis container, for example, can now contain 2 dimensions, in this case here. So you can create like a grid view of that particular chart. So you could have, for example, year going across, quarter going down, etc. If you're familiar with it, a trellis container basically allows you to see multiple dimensions of a particular measure in another dimension. Okay, so those are some of the new capabilities and visualizations from September and November. Let me just go back to my PowerPoint just to make sure I covered the pieces that I wanted to show you. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essas novas funcionalidades? Okay, there is an advanced authoring feature that we've added that is actually pretty cool. I want you to think of it this way. So you're creating a visualization. And you go to your charts. Let's say I'm going to add for my master items or my measures, my sales. Okay, we can see that in this case sales. Hold on a second. Okay, you can see sales is some order price by order quantity divided by 1,000. Well, this expression I want to be in my master items, right? So let's imagine that this master items doesn't exist right now. And I created a particular function or expression inside my visualization. Well, what I can do now is click Add New, and it'll automatically bring up the master items menu, and it'll automatically give it a label. And then you just click Create, and it populates the master items. So that's a pretty decent time-saving feature that allows you to reuse expressions and formulas that you've developed within a visualization. Instead of having to go into your master items and create it from scratch, you can actually reuse it. You don't have to copy and paste it. Okay, any comments or questions on those capabilities before I go into the associative insights capability? No, it's really cool. Thank you for you can go. Okay. So to demonstrate this, we're going to go back to my hub, and I
I already have a prepared app that I use. So it's my sales operations app. Actually, no, I didn't have it in there, so let's just create that real quick. So I'm going to create an app, and we're going to call it Sales Operations. And I'm going to put it in my personal space. And now I'm going to go into the app. Now, I mentioned also, we added some different connectors. Now, some of these connectors existed in QlikSense Enterprise, but we've now added them to the QlikSense Project Edition, such as Dropbox that we have here. So in this case here, we can actually go into Dropbox, and I'm going to authenticate my cloud-based environment directly against Dropbox. So I can pull in my data files directly from my cloud-based data store. So I click Allow, and it gives me an authentication token. And I paste that token in. I just created a data connection directly to my Dropbox. And now I can navigate this just like any other file system. In this case, I'm just going to pull in my CSV file from my Getting Started data. I'm going to click on Add Data. And then we're going to go in and we're going to talk about associative insights. We're also going to talk about natural language analytics. On the cloud-based edition, and right now it's available in English only, but they are going to add other languages, you can start typing in a question using natural language and have the results come back in regards to what you were looking for. So for example, I can say something such as, show me sales. And it'll find the keywords and it'll start producing the visualizations based off of your intent. So we created a KPI, summarizing sales. Show me sales for 2018. It recognized 2018 was a year, so it now created a line chart looking at information over time for the year 2018. You can see it recognized the order date, and I can even inspect what the cognitive engine found and associated with my query. You can say, show me sales for 2018 for country, or I can say for United States. And you can see that it prompts. In this case here, I don't think I have the United States. Do I have USA? Yeah, there it is. It's USA. For USA. So now what it's going to do, it's going to apply that filter condition on top of it. So now, just by simply typing in natural language, technically it kind of ignores some of the erroneous words and looks for the keywords that are related to your data elements and data fields and data values. Now I can take this and I can add it to the sheet. I can also say something like compare sales and margin for country. Now when you perform a comparison with two measures, it creates a scatter plot. And that's exactly what it creates here. Now, I was told that they added trending. So let me see if I can type in trend sales for 2018. So it did find, it found the word trend, but I don't see it yet, so maybe it hasn't been added just yet on that. But they're going to be adding other key words that you can type in to perform, comparative analysis and look for trending, moving averages and other types of time-based, time series analysis as well. Okay, that's natural language analytics. Now you guys should be familiar with the Insight Advisor, which allows chart recommendations based off of simply clicking a button. Like I just click Generate Insights, and based off of my field values using data literacy techniques as well as sophisticated algorithms, it will bring back visualizations
that it interprets that are meaningful based off of those algorithms, such as I'm looking for sum of sales by country, or am I looking at sum of sales by sum and margin in country, etc. At this point, I'm not going to spend too much time on this because this is not really new. We released this earlier this year. But I did want to point that out that this is available in both editions of QlikSense. Okay, so I'm going to go into editing, and I'm going to go into my field, and I'm just going to bring in a very simple chart, such as country. And using the power of the cognitive engine, you can see it automatically makes chart recommendations and creates those updates for me. And now I'm going to grab my country field and just create a simple list box. And then I'm going to grab my customer field, create a simple list box. And now I'm going to go into my analysis mode. So Qlik has had for a very long time a capability known as the associative difference, power of green, white, and gray. Basically, it is a capability that allows you to get perspective from the excluded values and the included values within your data. It'll allow you to explore the data freely in any direction. It's not a top-down linear approach. So for example, the first part of the associative difference is that everything is completely integrated and automatically wired. So as I select values in different charts, every chart updates immediately. There's no manual wiring, there's no parameter linking. I'm not running multiple queries against this backend database. They're all linked together within our package associative engine. That's part one of the associative difference. But part two is this color scheme that we relay in the list boxes or the filter boxes. So for example, if I'm interested in just seeing how Germany's sales were, I select Germany. Everything updates. Germany is highlighted in green. That means I am looking at Germany. All of the charts reflect Germany as my selection. I'll notice that all of my customers are highlighted in white. This means that these customers are related to my selection. In other words, there were sales reflecting these customers for Germany. But I also see dark gray. And the dark gray are customers that are not in Germany, or customers that did not have sales in Germany. Now why that's important is because the word we use is divorce, but we don't basically remove the data from your perspective, because this is what's going to prompt you to ask additional questions. Okay? Now this is a simple example to showing you related and unrelated data. But now imagine you have 50 dimensions, 100 dimensions. You want to see the relationships in those data values. So that's where the selections interface comes in. And the selections interface shows you all of the dimensions and all of the relationships in your data based off your selection. So watch this. I have knowledge of the sales in Germany, and I'm interested in knowing more about the products that were sold. So out of all of my fields, to limit my search, and I'm going to start typing pro, and it shows me two fields, product ID and product name. All these products are in white. That Germany sold all of these products, or you can say these products were sold to Germany. As I start to scroll down, notice there's one shirt or one value that was not sold. How do I know it was not sold? Because it's dark gray, unrelated. This is information you would not be able to find in query-based tools. This is information that prompts you to say, well, wait a minute, what other countries sold or did not sell this shirt? So all I do is click this shirt, and you can see I have a new perspective now. Oops, sorry. All I do is click that shirt, and you can see I have a new perspective now. Are related to that selection. Here's all the countries that sold that shirt. Here are all the countries that did not.
That's additional information that pops up and allows you to ask those additional questions. That's part of the associative difference. Now, recently, we added something called associative insights. And you'll see in the selection panel, there's a button, Generate Insights. Generate Insights looks at the total summarized data, it looks at your selection, and it looks at the measures and creates the comparison and contribution totals for your selection and for the other dimensions and values. So for example, if I'm interested in sales for this country of Germany, I can see Germany contributed to 519,000 out of a total of 1.8 million, and all the other countries contributed to 1.3 million. This information pops up immediately from the selection. At the same time, I have other attributes that show me dimensional values and their excluded data. Now, whether this is meaningful to you or not, it depends on your knowledge of some of that data. So through the use of color and size, as I scroll, I can see that this one product name has all this white and this one bit of gray. There's one product out of 77 that were excluded to this contribution to the total. Here's a particular problem here. Let's click on it. 76 products out of 77, one excluded, the selection of Germany. Out of 1.89 million total, this product only sold 4.8 thousand out of every other country. What product do you think it is? It's that shirt. So the first example I showed you is how you had to find it by scrolling for the product. The second example shows you that that is brought to you front and center. It showed me that excluded data. And to me, I think that's absolutely amazing because this helps you answer those questions that you might not have thought to ask originally. Now take this and combine it with logistics data, supply chain data, customer service data, call center data, and you might be able to uncover a particular problem with manufacturing of the shirt or something or other. But that's associative insight. Okay? Did that resonate? Did people understand the power behind that? I can't really see everybody because I got a little window right along the side over here. Pedro, are you there? Yes. Okay. And just making sure that people, understand the power behind associative insights. That's some question about this feature. Which version has been launched? Say that again? Which version this feature has been launched? It's not coming in clear. I can't hear it. I'm sorry. Which version this feature has been launched? Maybe send it to me. It's not coming through. It's coming up it's very difficult to hear, Pedro. I apologize. I think that this feature has been mentioned in April 2019. Okay. It's a big echo. So maybe if you want to type it in the Twitter feed, you can type it right here if you want. It's better. It's released by which version? Hello, Mike. Hi. I'm Solange. How are you? I'm doing well. Just so you know, there's a big echo coming, so I might not hear the question that well. Are you listening? I'm so sorry, Pedro. Thank you. And now? Are you listening now?
hear that the question's being asked, but I can't make it out. Hey, Joe. I apologize. I have a question about the business cloud. Okay. Are you listening? Maybe you type the question into the chat. It'll be easier. Yes. Or the YouTube chat. Can I try again? There it is. I see it. Okay. So now I'm looking at the YouTube screen. Okay. So there's not feedback here. There's no feedback here. Okay. Which feature? Okay. Thank you. Okay. Which version feature been released? Okay. So that has been available since I think our April release or February release. April release. Ok. Posso perguntar, Pauta? Eu queria saber se todas essas propriedades já estão disponíveis no novo Business Cloud. Todas elas que vieram agora nas novas versões. Em geral, quero saber se o Cloud Business ele já traz as atualizações conforme as atualizações de novembro. Eu não consigo nem ler o que está escrito ali. Yes, okay. So ClickSense, yes, so all of these features are available in ClickSense Business, not ClickSense Cloud. So if you've heard of ClickSense Cloud, that is being migrated over to ClickSense Business. But every feature that I showed you is available in what we call the cloud-based edition of ClickSense. So NLP, natural language processing, for example, which I showed earlier. I just go into here, go to Insight. This feature here is only available in the cloud-based edition. Ok, thank you. Well, Well, Mike, I think it's our time. It's ending. So I really thank you about your time. There's some people here yet, but it's late here. I have some question about our. You can hear me? yeah, I can hear you. Okay. So when I meet you in connections this year, there's two women with you. Some of them told me that work with you. I don't know how many people work you and which work you do at day, at night. I saw earlier you record many videos. How many people work with you? How many people work with me? Yes. Okay, so I work with the whole company. My department is just 3 people, but they all have different responsibilities. So my responsibility is to evangelize and create content for customers and partners, basically to showcase the power and awesomeness of Qlik. And I do that by creating the video content,
creating blogs, creating demonstrations, sales enablement, attending user groups such as this or Meetups. I actually did one for a Russian partner actually earlier this week as well. Unfortunately, I'm not multilingual, so everything I have, have to do in English. Then we would like to be able to translate a lot of that, but unfortunately, there's other departments that we need to get the information, so we can put it in different languages so other people can consume it at the moment. Basically, it's just me when it comes to the content that I'm creating. We have other content creators in the organization. We have our product content and media organization. They create a lot of the health videos that are on the health YouTube channel and our educational department, and then all the other promotional videos that you see talking about customers and customer spotlights and so forth like that. Okay, there are some questions? Okay. Okay, no, it's not more questions. I really thank you about your time, and okay, thank you very much. You receive our gift, our UAI QLIK gift? Yes, thank you very much. Okay, it's good. It's very good. It's really good. It's a little big. Well, I can't easily by here, but maybe if I see you in Connections, I'll bring you one of these. Oh, good. I like it. Okay. 3D printed stuff. Yeah. So, but it's been a pleasure to present to you guys. Thank you so much. I appreciate it. If you have questions and you need my help, I'll do my best to accommodate. Best place to reach me is on Twitter or the Qlik community, and I'll do my best to accommodate. Thank you for inviting me, Pedro, and take care of everyone. Okay, thank you. Okay, bye-bye. Bom, gente, ficou um pouquinho mais do tempo, né? Ficou um pouquinho mais que o tempo, mas eu agradeço muito a presença de vocês. E bom, o pessoal já foi embora, ficou. Obrigado. Tá certo? Vamos programar os próximos aí com uma presença bacana e já tem convidados para a próxima. Ok? Obrigado, um abraço. Se tiver com fome, ele atrás, fique à vontade. Estou entrando no mundo agora. O pessoal lá do estado comprou uma ferramenta, sabe? Agora, então a gente está acabando de fechar o programa de compra e eles vão começar a dar um curso para a gente. Vocês vão começar a inteirar isso. Muito bacana. Meu secretaria de governo. Eu sou muito funcionário da Prodente, mas eu estou alocado na secretaria de governo para atuar inclusive com essa ferramenta. Com o Qlik? Estava conversando com o Robson Parreira, trabalhei com ele, trabalhei com o Giovanni. Está do meu lado. Trabalhei com o Giovanni, com o Fabiano. Trabalhei com eles todos lá no estado. Os dois trabalham comigo. Muitos anos no estado. Nós implantamos o Qlik lá, enquanto eu estava no estado, em 2011. Pela Secretaria, pelo Escritório de Prioridades Estratégicas. A gente implantou o Qlik View lá, como primeira implantação do Qlik lá. A gente fez um estudo e levamos o Qlik para